O Islã surgiu há mais de 1400 anos e se espalhou por 3 continentes e inúmeras sociedades, mas seu início foi marcado na região da Península Arábica, que fica na junção da África com a Ásia, uma região praticamente deserta. Originalmente, entendia-se que todo o Oriente Médio era muçulmano, árabe e islã, porém existem várias outras nações muçulmanas não árabes que vivem na região do Oriente Médio, como os turcos e várias nações não muçulmanas, como os judeus. O Oriente Médio não está apenas rodeado de religião e vários povos, como também foi e ainda é um centro de encontro de muitas transações comerciais, culturais e econômicas. Foi durante décadas a linha de comunicação entre a Europa, Ásia e Índia. Os muçulmanos hoje se dividem em 4 grandes regiões na Terra: África, Oriente Médio, continente indiano e malaio. Praticamente todos os países de terceiro mundo, ou seja, países pobres. Por volta do ano 570-571 d.C., nasceu Maomé, na cidade de Meca. Maomé, aos 40 anos de idade, em um de seus jejuns no deserto, recebeu a visão de um ser celestial, um anjo, o anjo Gabriel. Em uma visão, Maomé recebeu instruções do anjo que mais tarde se tornou na compilação do Alcorão. Após receber a visão e compartilhar dos ensinamentos recebidos pelo anjo, Maomé juntou um grupo de seguidores após serem expulsos da cidade de Meca para conquistá-la novamente. O grupo de discípulos de Maomé formaram a comunidade islã. O Islã é uma religião com tudo que uma crença permite, rituais, normas, e ao mesmo tempo em que é uma comunidade, um estilo de vida com valores maiores, que influencia desde a educação, relação entre homens e mulheres, vida familiar, comércio, governo e justiça. Tudo se concentra em um governo político religioso total. A unidade da comunidade islâmica é outro ponto fundamental. Não existe um líder ou algum modelo de exemplo a ser seguido. A única forma de salvação é através dos escritos do Alcorão deixados por Deus ao profeta Maomé. Após a morte de Maomé em 632, a liderança do Islã foi passada para seu sogro, Abu Bakr, que foi o primeiro dos califas ortodoxos, que guiaram o Islã por 3 décadas, transformando-o de um estado primitivo para uma potência mundial. Em 661, após o assassinato do último califa ortodoxo, o Império Islâmico caiu em uma guerra civil, que resultou na ascensão de uma nova dinastia, a dinastia Omida. A dinastia Omida expandiu o Islã e o Império por um vasto território, que dominou praticamente toda a Península Ibérica, o norte da África, chegando até o rio Hindu. Esse monopólio muçulmano das esferas políticas e militar atraiu um grande número de nativos de outras religiões ao Islã. E a integração desses nativos resultou numa absorção nítida de influência grega e persa dentro do Islã. Ideia que afetou a chamada pureza muçulmana, e isso gerou um descontentamento dos novos muçulmanos, que se revoltaram por volta dos anos 740, sob a liderança de Al-Abbas, que derrotou a dinastia Omíada e dominou quase todo o território do império, com exceção da Península Ibérica, para onde o último herdeiro Omíada escapou e continuou a dinastia até o ano 1031. A dinastia Abbásida se estabeleceu no poder e igualou os direitos de todos os muçulmanos, árabes e não árabes, reforçando ainda mais as questões teológicas e utilizando a religião como base para uma organização política social. A época Abássida é considerada o auge do Império Árabe, mas a partir dos anos 900 iniciou-se um lento desmoronamento, causado pela inevitável fragmentação política entre as distantes regiões do Império e a capital, e principalmente os conflitos e discussões ideológicas internas, que tiveram um papel central nesse declínio. A partir da fragmentação abássida surgiram os 3 grandes impérios da pólvora, praticamente contemporâneos ao Renascimento na Europa: o Império Otomano, nos antigos territórios bizantinos e no mundo árabe, o Império Safávida na Pérsia e o Império dos Grãos Mughals na Índia. A conquista cristã de Jerusalém no ano de 1099 pelos cruzados, com o massacre de toda a sua população, assim como os outros sucessos iniciais das cruzadas na região central do Islã, ajudou a constituir uma política anti-ocidental dentro do mundo árabe. E a tomada de Jerusalém pelos cristãos se tornou um símbolo da agressão cristã ao Islã. A principal ameaça ao mundo muçulmano não veio da Europa, mas sim do Extremo Oriente, com as invasões mongólicas no século XIII. O Galu, o neto de Gengis Khan, conquistou a Pérsia, a Síria e o Egito, além dos reinados muçulmanos turcomanos. Massacrou a maior metrópole de sua época, Bagdá, e assassinou o último califa abássida.
Durante a transição do mundo antigo ao mundo medieval, o cristianismo surgiu nos fragmentos do Império Romano do Ocidente, a partir do profeta Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como Filho de Deus. O mesmo recebeu apoio dos judeus que não aceitavam alguns princípios do judaísmo, pela grande rigidez na interpretação rigorosa das leis de Moisés, uma vez que controlava e proibia os menores detalhes da vida cotidiana dos seguidores. E desta forma, o profeta desejava espalhar a verdade religiosa e propagar a fé. Com isso, o bom cristão seria aquele que compreendesse que o mundo terreno é uma preparação ao paraíso, no qual o arrependimento das ações más levaria à salvação, à purificação da alma. A religião tornou-se tão relevante no período que o imperador Teodósio I declarou o cristianismo como a religião oficial do império, e os cultos pagãos tornaram-se ilegais. Portanto, um dos principais legados do Império Romano do Ocidente foi a Igreja Católica, que se consolidou como uma importante instituição na Idade Média. Ao longo das invasões dos povos estrangeiros entre os séculos V e VII, ocorreu a expansão da doutrina cristã, uma vez que a Igreja já possuía uma grande autoridade no período e principalmente numerosos seguidores. Com isso, para formar alianças, os reinos que estavam surgindo no período se converteram ao cristianismo, como foi o caso do rei Franco Clovis, que por questões ideológicas e políticas converteu-se ao cristianismo oficial, pois em alguns reinos a conversão estava voltada ao arianismo, considerado na época pela Igreja Católica como uma heresia. Através do reino franco, percebe-se a administração e a organização predominante na Idade Média, pois Carlos Magno, ao ser coroado como imperador pelo Papa Leão III, no Natal de 800, contribui na aliança entre o poder temporal e espiritual, uma aliança baseada em trocas de favores e títulos. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era o agente unificador e civilizador, e seus dogmas foram a base principal aos cidadãos medievais. A propagação dos mosteiros foi um dos fatores que contribuíram para a construção dos princípios católicos, uma vez que a vida dos monges era considerada pelos fiéis como o modo essencial de uma vida cristã, o caminho para a salvação. O líder supremo da Igreja Católica durante a Idade Média era o Papa, no qual possuía o objetivo de estabelecer uma sociedade totalmente cristã na Terra. Portanto, os bispos e os reis estavam sob a sua autoridade, pois o mesmo instruía os reis sobre como governar através dos desejos de Deus, e ao mesmo tempo os reis eram obrigados a obedecer a essas instruções. Caso contrário, o Papa tinha o direito de retirar o poder do governante ou até mesmo excomungá-lo. Dessa maneira, a Igreja desejava se tornar autoridade primária no período. A intervenção dos imperadores nas nomeações de bispos, abades e papas conduziu ao conflito das investiduras, pois os papas não aceitavam possuir uma autoridade secundária, e dessa forma o conflito acabou em 1122 através da Concordata de Worms, no qual declarou que os bispos, os abades e os papas seriam eleitos exclusivamente pela Igreja, e consequentemente isto limitou o poder dos imperadores. As cruzadas, convocadas pelos papas entre os séculos XI e XIV, evidenciam o objetivo primordial da Igreja Católica, na questão de sempre reafirmar a sua preponderância ao poder temporal. Essas cruzadas obtinham a função de reconquistar a Terra Santa controlada e governada pelos muçulmanos. Os nobres e os soldados participavam das cruzadas, pois almejavam conquistar novas terras e novas riquezas. Porém, a maioria dos combatentes eram camponeses pobres, que através das propagandas religiosas acreditavam que as cruzadas eram o ato de penitências aos seus pecados cometidos, o que consequentemente os levaria ao paraíso. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II com o objetivo de reconquistar a Terra Santa dos infiéis muçulmanos. Em 1099, 3 anos depois de deixarem a Europa, os cruzados chegaram a Jerusalém e dizimaram os habitantes muçulmanos e judeus, além de conquistarem o Principado de Antioquia e os condados de Trípoli e Edessa. Porém, após este acontecimento, os muçulmanos promoveram o Jihad, termo para a Guerra Santa, e reconquistaram o poder do condado de Edessa. Dessa forma, a Segunda Cruzada foi convocada pelo Papa Eugênio II. No entanto, não houve nenhuma vitória, apenas o fracasso. Em 1187, o comandante muçulmano Saladino invadiu a Palestina e reconquistou a cidade de Jerusalém. Este episódio conduziu à Terceira Cruzada, convocada pelo Papa Gregório VIII,
no qual teve a participação dos reis Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, Felipe Augusto da França e Frederico Barba Roxa da Germânia. Porém, os cruzados tomaram apenas Acre e Jafa, e Jerusalém continuou sob o domínio dos muçulmanos. A partir da Quarta Cruzada, o fracasso de reconquistar a Terra Santa é evidente, pois as derrotas sucessivas conduziram muitos cristãos e muçulmanos à morte, e isso proporcionou o enfraquecimento do entusiasmo dos cristãos, assim como a moral do Papa. Porém, as consequências positivas das cruzadas são a expansão territorial, a expansão dos dogmas católicos, além da contribuição para o grande impulso comercial na época, o renascimento urbano e o uso da moeda. No mesmo ano em que a Companhia de Jesus é confirmada pelo Papa Paulo III, em 1540, chegam a Portugal os primeiros jesuítas, dois dos seus fundadores, o português Simão Rodrigues e o navarro Francisco Xavier. A primeira casa própria que essa instituição teve em Portugal e no mundo foi o Mosteiro de Santo Antão, em Lisboa, fundado em 5 de janeiro de 1542. O seu primeiro colégio dedicado ao ensino e para uso exclusivo de seus membros foi o Colégio de Jesus de Coimbra, fundado em 2 de julho do mesmo ano. Desde este momento até a sua expulsão em 1759, a Companhia de Jesus aumentou progressivamente o seu domínio no ensino em Portugal. Este domínio conduziu a uma dependência quase total do nosso ensino na Companhia de Jesus, o que, após a sua expulsão em 1759, originou uma série de dificuldades e implicou uma lenta recuperação do sistema educacional português. Ao pisar no Brasil, a primeira ação tomada pelo navegador Pedro Álvares Cabral e seus tripulantes foi organizar uma missa que comemorava a chegada em novas terras. Nesse simples gesto, percebemos que os europeus não tinham somente um projeto de caráter econômico no Brasil, mas também religioso, com a intenção de ampliar o número de fiéis no Novo Mundo. O alvo primordial dessa conversão seriam os índios, que desde as primeiras anotações feitas por Pero Vaz de Caminha, são descritos como povos inocentes que iriam se converter sem maiores problemas. A relação entre Estado e Igreja nessa época era próxima, na medida em que ambas empreendiam medidas que colaboravam com seus interesses mútuos. Enquanto os jesuítas tinham apoio na catequização dos nativos, o Estado contava com auxílio clerical na exploração do território e na administração. Sobre esse aspecto, devemos relembrar que o interesse da Igreja em ocupar e evangelizar o Brasil se dava também pelas várias transformações ocorridas na Europa do século XVI. Nessa época, as religiões protestantes começaram a surgir como uma alternativa diante do enorme poder religioso católico. Por isso, para reagir à significativa perda de fiéis, a Igreja aprovou a concepção da Ordem de Jesus, criada em 1534 por Inácio de Loyola, com o objetivo de pregar o cristianismo nas Américas. O governador-geral Tomé de Souza chegou ao Brasil em 1549, trazendo vários padres jesuítas que deveriam propagar a fé católica. Fundando colégios e missões pelo litoral e interior do Brasil, os jesuítas passaram a não só tratar da conversão dos nativos, como também administrar as principais instituições de ensino na época e auxiliar os mais importantes órgãos de administração e controle da metrópole. Na segunda metade do século XVIII, a presença dos jesuítas no Brasil sofreu um duro golpe. Nessa época, o influente ministro Marquês de Pombal decidiu que os jesuítas deveriam ser expulsos do Brasil por conta da grande autonomia política e econômica que conseguiram com a catequese. Mas apesar disso, a herança religiosa dos jesuítas ainda se encontra manifesta em vários setores da nossa sociedade. Muitas escolas tradicionais do país, bem como várias instituições de ensino superiores espalhadas nos mais diversos pontos do território brasileiro, ainda são administradas por setores dirigentes da Igreja Católica. Somente no século XIX foi que as escolas laicas passaram a ganhar mais espaço no cenário educacional brasileiro. Atualmente temos fontes excelentes, com a publicação de alguns autores como Mark Bloch, Le Goff e Peter Diamandis, que dedicaram uma parte da vida para estudar e trazer conhecimentos sobre essa época. Não temos muitos vestígios físicos, mas podemos encontrar obras e esculturas da época em alguns museus que procuram manter a história viva. Também temos a contribuição da Igreja, com seus registros paroquiais, no qual registrava casamentos, batizados e óbitos, sendo de suma importância para encontrar informações e árvores genealógicas, mostrando o registro de algumas cidades e mosteiros.